Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. O primeiro destaque vai para o aumento dos casos de coronavírus, ao mesmo tempo em que há uma redução no isolamento social em várias regiões do país. Ontem, um novo recorde, 615 mortes em 24 horas, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde, e com isso são 8.536 mortos na pandemia do novo coronavírus no Brasil. E diante desses dados, o próprio ministro da Saúde, Nelson Teich, admite pela primeira vez a possibilidade de medidas mais duras, como o lockdown, que é um bloqueio total de atividades não essenciais. Essa medida já está ocorrendo no Maranhão, na região metropolitana de São Luís. Hoje começou a valer também em Belém, em mais 9 cidades do estado do Pará, e em outras regiões do país também discutem medidas parecidas. Aliás, o podcast Estadão Notícias tem um trabalho sobre isso, mostrando a situação nos estados. Você confere lá no portal do Estadão. E também o virologista Amilcar Tanuri, hoje entrevistado pela Rádio Eldorado, diz que já é hora do lockdown em algumas regiões do país. Enquanto isso, algumas medidas também vão sendo tomadas, como, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos, que começa a vigorar hoje em todo o estado de São Paulo, com multas que variam de R$ 276 a R$ 276 mil, indo aí de pessoa física até as empresas. E a Prefeitura de São Paulo também estuda medidas mais duras diante da queda no índice de isolamento social na cidade. Uma das possibilidades em estudo é a volta do rodízio municipal de veículos, aquele que restringe a circulação de veículos em São Paulo de acordo com as placas, o final de cada placa. Esse rodízio está suspenso aí durante a pandemia, mas cogita-se a volta dele, inclusive com validade para o dia inteiro e não só nos horários de pico. A gente acompanha essa situação também. Na política, destaque para a aproximação cada vez maior do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão, um bloco informal de partidos que já deu sustentação a vários governos, independentemente aí de ideologias, e que Bolsonaro, sempre associava à velha política. Pois, pelo segundo dia consecutivo, mais um indicado pelo chamado Centrão é nomeado para um cargo em ministério do governo Bolsonaro. Ontem, havia sido não diretamente no Ministério, mas havia ocorrido uma indicação para o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que tem um orçamento de R$ 1 bilhão. E hoje saiu a nomeação do advogado pernambucano Tiago Pontes Queiroz para o cargo de secretário de Mobilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. Outra indicação do Progressistas, ou antigo PP, Partido Progressista. E o presidente Bolsonaro se aproxima dessa base do Centrão para conter um eventual processo de impeachment. E os cargos aí começam a ser entregues. Você tem lá os detalhes no portal estadão.com.br. Outro destaque do dia vai por uma disparada do dólar, passando dos R$ 5,80 na manhã desta quinta-feira. Chegou já a R$ 5,81 a moeda americana. Analistas apontam como um dos motivos a queda dos juros no Brasil. Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu ontem os juros básicos da economia de 3,75% para 3% ao ano, em meio aos efeitos econômicos nefastos, ruins, com a pandemia do coronavírus. Só que isso, por um outro lado, torna um diferencial de juros menos atrativo em relação ao exterior. Então, investidores estrangeiros fogem do Brasil, vão para o exterior, e isso pode pressionar a alta da moeda americana. Além disso, analistas falam em outras pressões, como, por exemplo, a crise política e mesmo a situação da pandemia do coronavírus. Aqui no Brasil, a gente acompanha as oscilações do dólar e do mercado em tempo real. No esporte, destaque para o Flamengo, que fez uma ampla testagem de coronavírus de jogadores, funcionários do clube, parentes, jogadores, pessoas que têm relações com eles. Bom, o fato é que de 293 testes, 38 deram positivo, e entre esses 38 há 3 jogadores do time principal do Flamengo. A direção do clube não revelou os nomes, mas disse que está dando toda a assistência, que estão todos bem e assintomáticos. Os detalhes você acompanha lá no Esporte do Estadão.
A gente destaca também uma perda para a cultura brasileira. Morreu a atriz Daisy Lucid, aos 90 anos, vítima da Covid-19. Ela fez história no teatro, no cinema, na televisão e começou no rádio. Participou da época de ouro do rádio, com radionovelas na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ela morreu aos 90 anos no Rio de Janeiro. Mas a gente fecha também com uma notícia legal. O Estadão, com a repórter Fabiana Cambricoli, passou 2 dias na maior rede de hospitais do Brasil, acompanhando toda a rotina da rede DOR São Luís, na linha de frente contra o coronavírus. E tem uma história muito legal lá, que é do seu Ayrton, um senhor que teve alta, se recuperou e que foi homenageado pela equipe médica de enfermeiros com a música Esperando na Janela, do Gilberto Gil, que ele gosta muito, que ele conta até a história na reportagem, é uma reportagem de multimídia que faz lembrar a mulher dele. E o Gilberto Gil viu essa história toda e interagiu também com o seu Ayrton. Muito legal, você confere essa reportagem nas plataformas do Estadão. Estes e outros assuntos desta quinta-feira você encontra nas nossas plataformas e lembrando, tem a cobertura da pandemia em tempo real no estadão.com.br. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã.